Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus, estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor nesta noite, louvando, adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. O pastor Ronaldo, ele acabou de dar um aviso sobre a doação para a roupa do bebê e as fraldas. Na verdade, é um menino de 15 dias, recém-nascido, né? Então, se você puder ajudar com as fraldas RN, as roupinhas, e o menininho também não são 4 anos, 2 anos. Amém? Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu estou feliz nesta noite por estar aqui, porque Deus é fiel. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, nosso pastor presidente, pela vida do pastor Anderson, nosso pastor, porque foi na Canaã onde Deus começou o ministério, onde foi que Deus começou a obra dele na minha vida. Na Canaã eu fui levantado como diácono, juntamente com a minha esposa. Na Canaã eu fui levantado como presbítero. Na Canaã nós trabalhamos um tempo na secretaria da igreja, trabalhamos com missões, trabalhamos com um trabalho de capelania. Na Canaã nós fomos dirigir a congregação ou a igreja Canaã em Vila Diva. Na Canaã eu fui levantado como pastor. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, ninguém vai me encontrar aqui. Eu vou por um ministério pequeno porque Deus não vai me enxergar aqui. Deus está de olho em você. Vai chegar a tua vez. Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus porque olha quantos obreiros aqui, amigos, que estão intercedendo e orando pelas nossas vidas. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo para mim e para a tua vida aqui nesta noite. Graças a Deus por isso. Eu trago um abraço da Igreja Canaã em Vila Diva para todos os irmãos que estamos tendo o culto lá nesse mesmo horário, mas nós estamos aqui juntamente glorificando ao nome santo do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Conforme você for encontrando, se você pudesse se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Palavra essa que Deus colocou o tema no meu coração: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A irmã Priscila estava louvando aqui e um dos hinos que ela louvou dizia: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Graças a Deus, eu também quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todos encontraram, digam amém? Graças a Deus. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche os teus olhos, mas não a tua Bíblia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse instante te pedir que pela tua misericórdia o Senhor possa falar conosco nesta noite, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, porque eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor é grandão, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus forte, o Senhor tem uma palavra do teu coração para o coração da tua igreja. Por isso eu te peço, Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo possa trazer uma palavra do teu coração para o coração da tua igreja. Assim nós oramos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus.
enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Desde quando eu me converti, isso tem sido o anseio da minha alma, o desejo do meu coração, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque para ser cheio do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que precisamos é desejar. É desejar ser cheio do Espírito Santo. É buscar a presença do Espírito Santo. E aí nós vamos enchendo as nossas vidas com a presença do Senhor. E esse texto do qual nós lemos, nós entendemos que no versículo 18 está dizendo duas coisas. E às vezes nós olhamos para algumas pessoas e dizemos: você é pecador porque você está se embriagando com vinho, com bebida forte. Mas é bem verdade que nós olhando para esse texto vemos que há uma outra ordem. E a ordem é: seja cheio. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque certa vez disseram para Billy Graham, um dos maiores evangelistas dos nossos tempos, e disseram para Billy Graham: Billy Graham, eu tenho um diácono na minha igreja que ele está em pecado, porque esse diácono está bebendo. E Billy Graham disse assim: todos os seus diáconos são cheios do Espírito Santo? E o pastor parou, pensou, refletiu e disse: não. E ele disse então: os dois estão em pecado. Aquele que está bebendo e aquele que não está cheio do Espírito Santo. Porque a vontade de Deus é que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus. E nós olhando aqui para esse texto entendemos uma coisa: ser cheio do Espírito Santo é uma ordem e não uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem e não uma opção. E diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, está no plural. Não é só para o pastor, não é só para as missionárias, para os pastores, para os evangelistas, para os levitas, para os músicos. Não, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem para toda a igreja, é uma ordem para nós aqui nesta noite, é que possamos ser cheios do Espírito Santo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus? Glória a Deus. Esse texto no original, ele é mais profundo do que no português. Porque esse texto no original, ele está dizendo: você que precisa deixar ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não parte de mim, não parte de você, simplesmente querer ser cheio de Deus. Não, no original está dizendo que Deus que quer nos encher com o Espírito Santo. O nosso papel, a nossa parte simplesmente é: Deus, eu quero ser cheio, pode encher a minha vida. O meu vaso nesta noite está com a boca para cima, para que o Senhor possa nos encher, para que o Senhor possa nos renovar, para que o Senhor possa nos avivar, para que o Senhor possa realizar a tua obra em nossas vidas. Nós que precisamos deixar ser cheios pelo Espírito Santo de Deus. Porque a vontade de Deus é nos encher do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser cheios todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque a unção de ontem não vai servir para o dia de hoje. A unção que você recebe neste culto, nesta noite, não vai servir para amanhã. A unção, ela tem que ser renovada a cada dia, a cada manhã. A unção precisa ser renovada sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que lá no Salmo 92, versículo 10, o salmista Davi vai dizer o seguinte: Senhor, quando eu recebo o óleo fresco,
Quando eu recebo a unção fresca, eu fico como um touro selvagem. O que o salmista Davi está querendo dizer com isso? Porque imagine, irmãos, eu estou na unção do touro selvagem, do boi selvagem. Vão te repreender em nome de Jesus. O que Davi estava querendo dizer é que Davi olhava a cena e via um boi selvagem e percebia que ninguém conseguia domá-lo. Ninguém conseguia ficar sentado em cima dele. E o que ele estava querendo dizer? Que aquele que tem a unção nova, aquele que tem a unção fresca, ninguém segura, porque ele está cheio da presença, ele está cheio da glória de Deus. Meu irmão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ninguém segura, vai ter consagração, vai ter vigília, vai ter monte, vai ter 4 dias de busca na presença do Senhor, nós estaremos. Por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não está cansado, desanimado, abatido. Não, quem está cheio do Espírito Santo, ele tem vontade de louvar, ele tem vontade de adorar, ele tem vontade de estar na presença do Senhor. E você que nesta noite está cheio do Espírito Santo, levanta a sua mão e adore, levanta a sua mão e glorifique, porque Deus já está aqui nesta noite. Orabacala, macandarabacala, bacandarabacai. Aleluia, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a glória de Deus. Deus está nos revestindo, Deus está nos fortalecendo, porque vai vir dias da festa da carne, mas aquele que está cheio do Espírito Santo, este faz a diferença. Esse faz a diferença. E Deus quer nos encher com o Espírito Santo. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito a grandes festas, a grandes banquetes. Não. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito para o deserto. Você sabia que quem não é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não leva ele ao deserto? Pode sim sozinho, mas não é o Espírito Santo que está levando. O Espírito Santo leva ao deserto só aquele que é cheio do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo vai ter estrutura para passar pelo deserto. Ele não vai morrer no deserto. Ele vai ser preparado, ele vai ser lapidado. E nós precisamos entender, porque às vezes, irmãos, eu sou muito fraco. Vem uma lutinha, eu já começo a chorar. Ai Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Mas Deus sabe que vai aguentar. Por isso que o Espírito está te levando para o deserto. Porque é lá no deserto que Deus vai preparar a tua vida. É lá no deserto que Deus vai forjar o teu caráter. Porque o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é você ter o caráter de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é você não mentir. Ser cheio do Espírito Santo é você não se embriagar. Ser cheio do Espírito Santo é você andar na verdade, é andar na justiça, é andar fazendo a vontade de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Por isso quem não é cheio do Espírito Santo, ele não vai para o deserto pela direção do Espírito, porque ele não vai aguentar. Mas se for na direção do Espírito, ele vai suportar. Lucas 4:1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:14. Jesus, cheio do Espírito Santo, e agora cheio do poder. Ele entra no deserto, cheio do Espírito Santo. Mas agora ele sai do deserto, cheio do Espírito Santo. E Lucas 4:14 vai dizer: e cheio do poder de Deus. Só podemos fazer a obra de Deus, irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo,
Nós não podemos fazer a obra do Senhor, porque ser cheio do Espírito Santo fala de caráter, de santidade, de vida com Deus, mas cheio do poder fala de dons espirituais, de capacitação de Deus para fazermos a sua obra. Jesus começa o seu ministério quando ele sai do deserto, porque ele estava cheio do Espírito Santo, mas agora está cheio do Espírito Santo e cheio do poder, porque ele está cheio do poder, ele começa a fazer a obra, e a Bíblia diz no versículo 15, que agora a sua fama corre por toda a terra, porque ele começa a pregar o Evangelho, porque ele começa a libertar os cativos, porque ele começa a libertar os enfermos, porque agora ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele estava cheio do poder de Deus, ele tinha os dons espirituais sobre a vida dele, e Deus nesta noite quer nos dar dons espirituais, nesta noite Deus quer capacitar o seu povo e a sua igreja, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, para que o nome dele seja glorificado, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Teve um tempo que Jesus me chamou, que Jesus te chamou, e ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aí nós fomos para Jesus, viemos para a igreja, foi uma festa, uma alegria estar na presença de Deus. Aí nós entendemos mais uma coisa. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas depois que nós somos provados e passamos pelo deserto e saímos do deserto, sabe o que Jesus diz? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque, irmãos, é um processo, ao tempo de nós virmos, ao tempo de nós aprendermos, mas agora é o tempo de ir e pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus, de anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus quer nos encher com o Espírito Santo, não é só para nós ficarmos dando glória a Deus, só dando aleluia. Isso é bom e é maravilhoso, é bom estar aqui e glorificar e sentir a glória e a presença de Deus, mas o que Deus tem para mim e para a tua vida, é para que nós possamos ir e pregar o Evangelho, e no culto de amanhã do mais um, você possa trazer uma vida para que possa se render aos pés do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É os dons espirituais. Os discípulos, eles andaram com Jesus, eles foram ensinados por Jesus, e Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Quando eu enviar o Consolador, ele vai ser da mesma espécie, e ele vai encher vocês, porque vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto possamos ser revestidos de poder. Porque depois que nós formos revestidos de poder, nós precisamos fazer a obra de Deus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos evangelizar, ganhar almas, orar pelos enfermos, visitar os hospitais, visitar aqueles que não estão vindo. Por quê, irmãos? Porque Deus nos dá poder para fazermos a obra. Deus nos dá poder para anunciar a palavra. E quando os discípulos ficaram, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o Pai, eles ficaram no dia de Pentecostes orando, 50 dias buscando, 50 dias perseverando na oração, até que, oh glória, até que, irmãos, vai vir. Oh Deus, eu já estou orando há 1 ano para ser batizado com o Espírito Santo. Deus, eu estou orando há 2 anos para ser usado na tua obra. Deus, eu estou orando porque eu quero ser um vaso nas tuas mãos e nada acontece. Irmãos, continue perseverando até que Deus possa vir ao teu encontro e dizer: agora você está preparado, agora você está capacitado, porque agora você está cheio do poder para fazer a minha obra e a minha vontade. A Bíblia diz que de repente, veio como um vento, não era um vento, era como um vento, e encheu toda a casa, e de repente, línguas como de fogo, não era fogo, era como de fogo, porque ele está falando sobre figuras, então ele está trazendo de maneira que pudéssemos entender, era como um vento, era como línguas de fogo, e de repente todos eles foram cheios,
cheios do Espírito Santo. E aí eles começaram a pregar e multidões começaram a se converter. Eles começaram a pregar e muitas almas se renderam aos pés do Senhor. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é nós que fazemos, é Deus que faz. É Deus que faz, é Deus que faz. Se você está cansado de fazer a tua obra, deixa Deus fazer a obra dele agora. Vai para a direção de Deus. Para de dizer para o Senhor, abençoa os meus passos, abençoa os meus caminhos, porque Deus está nos dizendo: anda nos meus caminhos que já são abençoados. Anda na minha presença que já está abençoada. Diz a história da igreja que D.L. Moody, o maior evangelista de todos os tempos depois dos tempos bíblicos, era um homem que tinha sede de almas. Um homem que amava as almas perdidas. E ele disse que ele saía e chamava muitas pessoas para participar da escola bíblica dominical. E a escola bíblica começou de maneira de Deus, de crescer, e as pessoas começaram a participar da escola bíblica porque queriam aprender a palavra de Deus. Aquele lugar se tornou pequeno, eles passaram para outro, mas certa vez Moody estava andando pelas ruas e duas irmãs encontram com Moody no meio da rua e diz para Moody: Moody, sabe o que você precisa? Não, o que eu preciso? Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Moody disse que depois disso, ele não mudou nada. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele não mudou nada. Ele não mudou o seu método de evangelizar. Ele não mudou o seu método de ensinar a palavra de Deus. Ele não mudou o seu método de pregar o evangelho, mas os resultados mudaram. Porque agora não era mais Moody que fazia, mas agora o Espírito Santo que habitava na vida do Moody, que habita na minha vida e que habita na tua vida, é que começou a fazer a obra. Quando nós começarmos a deixar a Deus fazer a obra, as coisas vão começar a acontecer. Você vai orar pelos enfermos, eles serão curados. Você vai pregar o evangelho e as vidas vão se converter. Você vai orar pela sua casa e pela sua família, e as pessoas vão vir para Jesus, porque a obra não é tua, a obra é de Deus. E quando nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos entender que agora não somos nós que fazemos nada, mas é Deus que faz todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Você pode levantar sua mão e adorar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem 4 qualidades. Porque não tem como nós medirmos a espiritualidade da igreja. Mas nós podemos ver a espiritualidade da igreja através dos frutos. Porque Jesus disse que é através dos frutos que nós conheceremos se a árvore é boa ou má. É através dos frutos. E Paulo vai dizer que quem é cheio do Espírito Santo, ele tem 4 qualidades. 4 qualidades. Já estou encerrando. Vou falar rapidamente sobre essas qualidades e já vamos estar orando. Versículo 19 nos diz assim, a parte A do versículo: falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Quem é cheio do Espírito Santo, ele fala entre os irmãos sobre as grandezas de Deus, porque ele tem comunhão com o irmão. Quem é cheio do Espírito Santo tem comunhão com o irmão. Você tem comunhão com o seu irmão? Glórias a Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão. A Bíblia vai dizer sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel eram homens que estavam querendo construir algo grandioso para que o nome deles ficasse marcado em toda a história. E eles começaram a construir uma torre da qual chegaria até as nuvens, da qual chegaria até o céu. E eles começaram então aquela obra. Mas a Bíblia diz que Deus olha aquela situação e fala: essa obra não é para que o meu nome venha a ser glorificado.
essa obra é para que o nome do homem venha a ser glorificado. Então, vai ter confusão, porque quando a obra é do homem, tem confusão, mas quando a obra é de Deus, tem comunhão. Quando a obra é do homem, tem confusão, mas quando a obra é de Deus, tem comunhão, porque aquele que está na presença do Senhor tem comunhão com o seu irmão, ele tem comunhão aqueles que fazem o louvor, ele tem comunhão entre os obreiros, ele tem comunhão entre os irmãos, porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com o irmão. E aí foi uma bagunça, porque eles não entendiam mais nada. Um pedia a argamassa, o outro dava tijolo, pediu tijolo, ele dava colher de pedreiro, e aí virou uma bagunça e parou a obra. Porque a obra do homem você pode parar, mas a obra de Deus ninguém pode parar. Quando a obra de Deus ela cresce, quando a obra de Deus ela prospera, porque é Deus que faz todas as coisas, porque é Deus que se responsabiliza, porque é Deus que toma a frente, porque é o Senhor que toma o controle. Por isso que lá em Pentecostes houve comunhão, porque eles falavam a língua de Deus. Numa hora Deus confunde as línguas, mas outra hora Deus traz a mesma língua para que todos pudessem um entender ao outro. Por isso, irmãos, está tendo confusão na tua casa? Está tendo confusão no teu trabalho? Está tendo confusão no meio do teu ministério? Comece a orar e encher a tua vida do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão. E aquele que tem comunhão não vive em confusão. Por isso que o Senhor diz no Salmo 123, no Salmo 133, que no meio da comunhão Deus ordena a bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que vivam em união, porque Deus quer derramar a bênção dele sobre as nossas vidas, mas para isso precisamos viver em comunhão. Precisamos viver em comunhão. Uma vez eu ouvi uma história e eu acho que essa história, ela simplifica a melhor maneira de entendermos a comunhão. Eu me lembro quando eu estava pregando um prego. Não a palavra, mas um prego. Eu acho que muitos já passaram por isso. Estava ali segurando o preguinho e fui dar uma martelada no prego, mas a mira não foi boa. Acertou o dedão. Irmãos, se você já passou por isso, você vai entender o que eu vou dizer. Na hora que martelei o dedão, irmãos, ó. Irmãos, foi uma dor terrível. Não resolveu nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olha como o nosso corpo reage quando uma coisa dói. Automaticamente, quando eu martelei o dedão, veio 5 para abraçar e falar assim, estamos juntos. A boca se manifestou. Os joelhos, as pernas se manifestaram. Não resolveu nada. Mas só de saber que ele não estava sozinho na dor, que todo o corpo estava sentindo a mesma dor com ele, já foi de grande valia. Sabe, irmãos, tem horas que nós não podemos ajudar muito na luta do nosso irmão, porque quando Deus leva para o deserto, é Deus que consola, é Deus que conforta. O homem não pode fazer nada, porque o deserto é você e Deus, mais ninguém. Mas, às vezes você recebe um abraço e diz, você não está sozinho, nós estamos juntos. Essa luta não é só tua, essa luta também é minha. Aí nós vamos recebendo esses abraços, muitas vezes não vai resolver muita coisa, mas nós vamos entendendo uma coisa, não estamos sozinhos não. Há uma igreja, há um corpo, há muitas vidas que nos amam e que estão conosco para nos ajudar, para nos abraçar. Meu irmão, você não está sozinho não. Olha aí para o seu lado e vê quantas pessoas torcem por você, olha quantas pessoas querem estar junto com você, porque essa igreja é uma igreja de amor, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo, por isso que esta igreja tem comunhão, uns com os outros. Você não está sozinho, Deus também está com você. Todos nós estamos juntos para louvar e adorar o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com Deus. Ele entende que o relacionamento, ele é na horizontal, ele tem comunhão com os irmãos, mas também a sua comunhão é em vertical. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele adora a Deus. Versículo 19, parte B,
vai dizer assim, louvando de coração ao Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo, ele de coração, ele louva a Deus. Ele de coração, ele adora a Deus. Porque culto é adoração a alguém. E nós só adoramos aquele que é verdadeiro. Nós só adoramos aquele que é santo e digno de toda a honra e digno de toda a glória. Muitos estão fazendo show. Show é a adoração a personalidades. Muitos estão adorando personalidades, mas nós só adoramos aquele que é verdadeiro e santo. Nós adoramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que vem muitas vezes, aqui não tem, irmãos, mas a gente precisa falar, porque está aqui dentro da palavra, então a gente precisa falar. Porque aquele que não está cheio do Espírito Santo, ele não sabe adorar, mas ele sabe criticar. Aí ele vem para o culto e ele se torna fiscal de culto. Ele começa a avaliar. Vamos ver se a Priscila louvou bem. Vamos ver se o Madrigal louvou bem. Vamos avaliar como que está a palavra. E ele começa a avaliar. Aí ele sai, irmãos. Aí ele fala assim, perguntam para ele, e aí, como que foi o culto hoje? Ah, foi bênção, mas... Foi bênção, mas... Porque ele avalia o culto, irmãos. O culto não é para você. O culto é para Deus. Nós viemos aqui para adorar a Deus, nós viemos aqui para glorificar a Deus. Então o culto não é para você. Quando nós viemos a este lugar, nós viemos com um propósito, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja adorado. Aí quando você entende isso, você vai embora e as pessoas vão te perguntar, e aí, como foi o culto? Foi uma bênção, eu adorei a Deus, eu glorifiquei a Deus, aí Deus falou comigo, eu senti a glória de Deus, eu chorei, eu pulei, eu babei, eu gritei, porque a presença de Deus estava na casa do Senhor. Aleluia, glorifica a Deus. Aleluia, nós viemos aqui para isso, para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. É Ele que é digno de toda a glória. Deus é fiel e verdadeiro. O adorador, ele adora em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância nós adoramos a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam indo à igreja para orar. Paulo e Silas estavam indo para a igreja para orar. Mas aí acontece um rebuliço. Eles prendem Paulo e Silas numa cadeia. Aí Paulo e Silas dentro da cadeia, um olha para o outro, e aí de repente um pergunta, ô Silas, a gente não estava indo na igreja para orar? É, Paulo, e a gente estava. Aí onde nós paramos? Ô Silas, vamos adorar aqui mesmo. Vamos louvar aqui mesmo, porque o adorador ele não precisa de circunstâncias para adorar. Em todo momento ele adora, em todo momento ele louva, em todo momento ele tem comunhão com Deus. E aí eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a adorar a Deus. E de repente um fala, vamos orar um pouquinho, orava um pouquinho e vamos louvar de novo. E a glória começou a encher aquela cadeia. E começou a encher de tal maneira que houve como se fosse um terremoto, chacoalhou e as prisões quebraram, as cadeias quebraram e todos foram livres, porque aonde tem adoração, a glória de Deus se manifesta, aonde tem adoração, a presença de Deus se manifesta. Aí quando tem adoração, tem cura, aí quando tem adoração, tem portas abertas, quando tem adoração, tem batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós não viemos aqui pelo que Deus quer nos dar, nós viemos aqui porque nós queremos dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. É isso que nós queremos dar a Deus, é o nosso louvor, é a nossa adoração, é por isso que nós estamos aqui. Oh glória, aleluia, 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 aleluia. Quando nós adoramos, a cadeia vira lugar de culto, a cadeia vira igreja,
o trabalho vira igreja, a luta vira igreja, porque quando tem adorador ele faz a diferença. Por isso nós que somos cheios do Espírito Santo, nós temos comunhão na horizontal, mas nós temos também comunhão na vertical, porque nós adoramos a Deus, nós temos comunhão com Deus. Em terceiro lugar, quem é cheio do Espírito Santo, versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe ser grato a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe agradecer a Deus por tudo. Ele sabe agradecer a Deus até pelas lutas. Porque ele entende que a luta é um processo de ele não sair da presença de Deus, mas de Deus trazer ele perto dele. Porque a Bíblia diz que Deus se faz presente perto daquele que tem um coração contrito e quebrantado. Mas Deus aborrece todo aquele que é altivo, todo aquele que é soberbo. Deus aborrece. Mas aquele que sabe agradecer a Deus, ele entende que até a luta se torna escola de Deus para a vida dele. Nós não devemos agradecer a Deus pelo mal, porque Deus é bom e Deus não faz mal a ninguém. Deus não faz mal a ninguém. Mas nós vamos dar glória no meio da luta, sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus é bom, e porque Deus é bom, Ele vai nos dar uma estratégia e nós vamos sair da luta. No meio da luta, Deus vai criar uma situação e vai nos tirar dessa luta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando chegaram para Jesus e falaram assim, olha o teu amigo Lázaro, ele está enfermo. O que Jesus disse? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Porque quem tem Deus, quem é cheio do Espírito Santo, ele entende que até a luta se torna a luta de Deus para a vida dele. Até a luta é um processo para que ele possa estar mais perto de Deus. Então, se você está passando pela luta, pelo deserto, pelo vale, levante a sua mão e glorifique e exalte ao nome santo do Senhor, porque Deus está no controle, porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas, até a luta, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso agradeça a Deus por tudo. Pare de discutir com Deus, porque Deus está no controle. Só agradeça a Deus, como fez Jó. Deus deu, Deus levou. Louvado seja o Senhor. O segundo estágio de Jó foi melhor do que o primeiro, porque ele soube adorar a Deus, ele soube agradecer a Deus no momento da adversidade. No momento da luta, adore a Deus. No momento da luta, agradeça a Deus, porque esse quadro vai reverter para um quadro de bênção e para um quadro de vitória para a tua vida. Em último lugar, e aqui nós encerramos, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é submisso. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é submisso às autoridades. Ele é submisso aos pastores. Ele é submisso aos patrões. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele é submisso. Por quê? Porque ele sabe que faz parte do caráter de Cristo ser submisso. Por isso que tem gente que às vezes você pergunta, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Ô pastor, deixa eu pregar na sua igreja. Mas de onde você vem, santo? Eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Quem que disse isso, irmão? Foi o diabo quando Deus pergunta para ele, de onde você vem? Eu venho daí. Estava passeando pela terra, estava rodeando por ela, passei por aqui. Irmãos, uma vez eu ouvi algo que eu achei interessante, eu vou compartilhar com os irmãos. Quando a pessoa se convida para pregar, cuidado. Quando a pessoa se convida para pregar, vigie. Porque se Deus não está usando a vida dele, não é a gente que vai usar, irmãos. Porque quando Deus começa a usar, é Deus que mostra quem é.
Aí você vai falar, pastor, chama aquele irmão, chama aquela irmã, porque é uma bênção. As pessoas vão fazer propaganda de você, porque o Senhor é que vai fazer propaganda do teu nome. E aí o Senhor vai levar o teu nome longe. Então não se convide para pregar, porque vai chegar o tempo que vai chegar o convite. Aí Deus vai te usar, porque se você quiser ser usado no teu tempo, nada vai acontecer. Mas quando o tempo de Deus chegar, as coisas vão acontecer. Estava no meu gabinete, ligaram. Ô pastor, Deus tem me usado poderosamente. Eu tenho ido em várias igrejas. E geralmente eu prego 3 dias. Eu faço um propósito de 3 dias. Pastor, quando eu vou, a igreja lota. Porque Deus me deu uma unção que eu oro pelos gordinhos e eles emagrecem. Talvez fosse nos dias de hoje eu ia chamar ele na igreja, irmãos, porque agora está meio grandinho o negócio aqui. Aí eu ia chamar. Aí eu comentei com os irmãos da igreja, e eles falaram assim, pastor, por que o senhor não chamou ele, pastor? Que assim não precisava fazer academia, eu ia receber a unção e já ia emagrecer. Irmãos, a gente brinca, mas o negócio é sério. São pessoas que são insubmissas, não têm pastores, não têm igrejas, e querem fazer a obra deles, dizendo que é de Deus. Mas nós precisamos ficar no centro da vontade de Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe respeitar as autoridades. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe obedecer o seu pastor. Ele sabe obedecer os seus líderes. Por isso, se você é cheio do Espírito Santo, você tem comunhão com o teu irmão. Você tem comunhão com Deus. Você sabe ser agradecido, mas também sabe ser submisso. Aí quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus vai começar a usar as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Quem é cheio do Espírito Santo sabe amar. Quem é cheio do Espírito Santo tem amor de Deus para compartilhar. E nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu era novo convertido, o pastor Anderson, pregando para os jovens, ele nos contou uma história. Isso já tem mais ou menos há uns 18 anos. E eu guardei isso no meu coração, porque quem tem sede de Deus, quer sempre mais de Deus na sua vida. E ele disse que um jovem observava na areia da praia um senhor que todos os dias pela manhã ele ia naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, e ele ficava orando e louvando a Deus. E aquilo foi despertando no coração daquele jovem o desejo de ser como aquele senhor. Um dia aquele jovem criou coragem e ele falou, vou lá. Eu vou lá falar com ele. E ele foi falar com aquele senhor e ele disse, como eu faço para conhecer Deus do jeito que você conhece? Aquele senhor experiente, vivido, maduro, olhou para aquele jovem e disse para ele o seguinte, entre comigo no mar. E eles entraram no mar. E aquele senhor disse àquele jovem, puxe o máximo de ar que você conseguir. E aquele jovem, ele falou, agora segura. E aquele jovem com o seu peito cheio de ar, aquele senhor pega a cabeça dele e afunda ele no mar. E foi passando 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. E aquele jovem já começando a querer se levantar. 40 segundos, 50 segundos. Quando deu 1 minuto, aquele homem puxou aquele jovem para cima. E aquele jovem fez... E ele disse o seguinte, o dia que você buscar a Deus, como você busca agora esse ar que você respira, você vai encontrar Deus. Por isso que diz a palavra do Senhor,
Para nós encontrarmos a Deus, nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Se você quer encontrar Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. O maior interessado de nos encher com o Espírito Santo não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Ele quer nos encher com a sua presença. Ele quer nos encher nesta noite. Ele quer nos renovar. Nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Porque quando nós começamos a santificar a nossa vida, nós vamos entendendo que nós queremos mais de Deus. E porque nós temos mais de Deus, nós nos santificamos mais. E aí quando nós nos santificamos, o Espírito Santo vem e nos enche. E aí nós somos cheios do Espírito Santo. E aí a gente já está bom. Eu estou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo fala assim, eu quero é transbordar na tua vida. Nunca lhe dê por satisfeito. Como diz Ezequiel 47, que ele foi entrando nas águas, as águas davam nos artelhos. Mas o Espírito dizia a ele, vem mais 1000. E ele caminhou mais 500 metros. E as águas davam pelos joelhos. E ele disse, vem mais 1000. E ele foi mais 500 metros e as águas davam nos lombos. E ele disse, vem mais 1000. E quando ele percebeu, ele já não conseguia mais pisar no chão. Porque agora ele precisava nadar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se joga nesta noite na presença de Deus. Se joga na presença de Deus. Porque quando você vê que não tem mais pé, você está dizendo, Deus, agora eu só dependo de Ti. Deus, eu não dependo mais do homem, eu não dependo mais de mim. Agora eu só dependo de Ti. Quando chegar esse tempo, nós vamos viver um tempo de plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração e peça a Deus, me enche, Senhor, me enche, Senhor, me enche com o seu Espírito. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, ó Deus querido, porque sem Ti nada podemos fazer. Por isso nós Te pedimos que nesta noite o Senhor venha, Pai querido, sobre nós, nos enchendo com a Tua presença, nos enchendo com o Teu Espírito Santo, para que possamos ter comunhão com o nosso irmão, para que possamos ter comunhão com Deus, para que possamos ser gratos a Ti, Senhor, mas que possamos também ser submissos. Meu Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome, ó Espírito Santo, nosso amigo. Eu Te peço que nesta noite o Senhor possa nos encher com a Tua presença, o Senhor possa nos encher com a Tua glória. Se nós estamos, ó Pai, entrando no deserto, nós Te louvamos porque nós estamos indo, porque estamos cheios do Espírito Santo. Se nós já estamos no deserto, nós Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor está conosco no deserto. Se nós estamos saindo do deserto, ó Pai, nós Te glorificamos porque estamos cheios do Teu Espírito, mas também estamos capacitados com os Teus dons, com o Teu poder. Que o Senhor, ó Pai querido e amado, possa vir de encontro a cada irmão, a cada irmã que aqui está nesta noite, e nos encher, e nos renovar, e nos fortalecer com a Tua presença, ó Deus, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Assim nós oramos e Te louvamos com as nossas palmas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.